COP26 é o assunto de uma entrevista agora no Jornal da CNN com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Cortes. Pedro, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite. Boa noite, Carol, e a todos que nos acompanham. Pedro, o governo chega para a COP26, o Brasil chega fragilizado, sob pressão internacional, com cobranças com relação principalmente ao desmatamento na Amazônia e traz entre as suas metas essa de redução pela metade das emissões. Esse compromisso por si só é suficiente para melhorar a imagem do Brasil lá fora? E acrescento, essa meta ela é ambiciosa, como parece? Bom, Carol, houve efetivamente uma mudança de discurso, né, que agora está sendo conduzido mais pela equipe do Itamaraty. Entretanto, é preciso verificar se essas intenções vão efetivamente sair do papel. Em resumo, é preciso vontade política e ações de fato. Em termos práticos, o Brasil ele retoma as metas assumidas anteriormente. Depois o governo Bolsonaro havia mudado essas metas, ampliando a quantidade, na prática, de emissões, e ele retoma as metas que o Brasil havia assumido anteriormente, e são metas plenamente factíveis, mas nós precisamos efetivamente de uma vontade política, de uma manifestação efetiva de que isso é possível. Só para dar dois dados recentes. O desmatamento acumulado até outubro deste ano, comparativamente com o mesmo período do ano passado, é de 97%, ou seja, nós estamos apenas 3% abaixo do que nós desmatamos no ano passado, lembrando que nós tivemos uma alta de 9,5% nas emissões devido às queimadas no ano passado, enquanto o mundo todo teve uma redução de 6,7%. E também, recentemente, o governo fez um leilão para a contratação de energia elétrica, um suprimento futuro, e houve aí um privilégio, na verdade, uma escolha muito grande de termoelétricas. Então, esse discurso de hoje, ele não está condizente, até o momento, com o que vem sendo praticado. Resta a esperança de que essa mudança ela seja efetiva e de que o governo coloque em prática aquilo que está se propondo fazer. Pedro, no início dessa edição, abrimos inclusive o Jornal da CNN de hoje com uma reportagem que falava que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, condiciona a realização dessas metas à entrada de dinheiro, que inclusive é um dos temas centrais em discussão na COP26. O que garante esse financiamento? Você fala muito da imagem do Brasil lá fora, do comprometimento. A gente tem a garantia que esse dinheiro vai chegar aqui? Muito provavelmente nós não receberemos esse dinheiro. Por quê? Nós temos em caixa cerca de 125 milhões de reais provenientes aí do Fundo Amazônia, que contava com doações da Noruega e da Alemanha. Desde 2019, esse dinheiro está bloqueado no fundo devido a uma divergência do governo em relação ao uso desses recursos, recursos esses que eram utilizados principalmente por municípios e estados em programas de recuperação florestal, de combate ao desmatamento. Então, veja só, se nós temos 125 milhões de reais e não conseguimos utilizar esse recurso, como é que nós vamos utilizar 100 bilhões de dólares? Obviamente, eu costumo dizer o seguinte, o governo ele encontrou a desculpa perfeita. Ele tem um plano ambicioso, diz que precisa de muitos recursos para viabilizar esse plano, esse projeto. Esse recurso não virá, com certeza, e aí ele vai falar o seguinte, olha, nós tentamos, não conseguimos porque a comunidade internacional não nos financiou. É certo que esse recurso não virá devido a todo o passado recente, de falta de combate ao desmatamento, desmonte do Ministério do Meio Ambiente, desmonte ao ICMBio, desmonte do IBAMA, redução substancial das ações de fiscalização ao desmatamento, burocratização das autuações ambientais, e tivemos ainda o ex-ministro indicado pela Polícia Federal como participante de um grupo de desmatadores, aí, de grileiros. Obviamente que isso ainda está em investigação, não há nenhuma decisão que mostre a culpa do ex-ministro, mas é a primeira vez que que o ministro do Meio Ambiente, ele recebe esse tipo de acusação no Brasil. Então, por conta de todo esse passado recente, fica muito difícil a gente receber esse montante.
Pois é, Pedro, do compromisso à prática é um longo caminho. Você traça aí os vários desafios ao Brasil, mas como você sinalizou, de uma certa forma vem apontando para uma mudança de postura. A gente pode, por exemplo, traçar aqui, às vésperas do encontro, que houve o lançamento do Plano Crescimento Verde. Medidas como essa conseguem, de alguma forma, sinalizar essa mudança de postura e atrair esse investimento? Veja, é claro que essa mudança de postura, principalmente a forma como o governo está se posicionando, a forma como ele está apresentando essas metas, isso tudo, obviamente, gera um impacto positivo. Mas é preciso sair do discurso para a prática. Então, a comunidade internacional, ela está dando, vamos dizer assim, um voto de confiança ao governo brasileiro, considera que as metas apresentadas são muito boas, mas efetivamente o passado recente coloca em xeque se efetivamente o governo vai colocar isso em prática. E é necessário que ele o faça porque os prejuízos que nós estamos tendo dentro do próprio país já são suficientes para justificar o combate ao desmatamento, para justificar a recuperação florestal, principalmente tendo em vista aí toda a redução de chuvas que ocorre na região central do Brasil, que não é um evento esporádico, isso vem acontecendo ao longo dos últimos 12 anos, como redução das chuvas que vêm da Amazônia em decorrência do desmatamento. Então, a situação elétrica, né, por exemplo, Furnas com nível muito baixo, isso não é uma situação ocasional. Isso já vem se manifestando há vários anos, né, nesse ano mais intensamente, devido ao desmatamento da Amazônia. Então, eu costumo dizer, isso já está precificado. O desmatamento da Amazônia já pesa na nossa conta mensal de energia elétrica. Então, isso já seria motivo suficiente para o governo agir, né, combatendo o desmatamento, retomar efetivamente as ações de campo e utilizar, como muito bem demonstrou a Polícia Federal, essa inteligência que mostra como as terras griladas elas são legalizadas, entre aspas, e há toda uma cadeia de corrupção na tentativa de legalizar madeira extraída irregularmente. Então é importante que nós tenhamos a retomada dessas ações para que nós possamos evitar prejuízos maiores aqui dentro mesmo do Brasil. E nós não devemos ficar esperando recursos externos para tomar esse tipo de atitude. E Pedro, queria também uma avaliação global dos desafios para a pauta ambiental. Agora à noite, mais de 100 líderes prometeram acabar com o desmatamento até 2030. É uma medida viável, Pedro? Como é que você vê esse desafio global? Veja, é não só uma medida viável, como uma medida necessária. Essa proteção internacional às florestas, esse interesse efetivo na preservação das florestas, porque o clima já deu mais do que mostras, né, suficientes de que mudou. E a tendência é um agravamento dessas mudanças climáticas. Então, nós precisamos manter as florestas preservadas, porque elas são grandes sorvedouros de CO2 da atmosfera. Então, o que nós não podemos é correr o risco de desmatar, de queimar e aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, porque nós não vamos, assim, permanecer no aumento de 1,5 grau, que é a margem pretendida. Nós poderemos ter um aumento muito mais significativo do que esse. E as repercussões virão para todos.